a fazer. Amém? Jonas capítulo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Podeis vos assentar. Amados, nós estamos diante de uma história sobre Jonas. Jonas foi chamado para uma grande missão, ou seja, fazer evangelismo, pregar, anunciar a palavra de Deus. Muitos pregam que Jonas foi covarde porque Jonas fugiu. Muitos dizem que Jonas não queria pregar em Nínive porque ele estava com medo de morrer. Os ninivitas tinham fama de crueldade, utilizando métodos bárbaros de execução de prisioneiros. Entre esses métodos, o mais comum era o empalamento. Empalamento. O que é empalamento? É um método de tortura, execução, que consistia na inserção de uma estaca que atravessava o corpo do torturado. Então ele teve medo, ele foge, ele paga a sua passagem. Só que o interessante, quando eu leio esse livro de Jonas, nós precisamos entender. João capítulo 15, verso 16. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeeis para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça em vós. Quando eu leio o livro de Jonas para uma missão, é bem verdade que se nós pegarmos o livro de Jeremias, capítulo 1, versos de número 5, nós vamos ver o texto dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quando a Bíblia fala de missão, é bem verdade que se nós meditarmos na Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 9, versos 15 e 16, o texto vai dizer: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele saberá o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando a Bíblia fala de missão, e eu lendo o livro de Jonas, a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, eis que enviarei, eis e receberás o meu espírito, e semear testemunhas, quanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, ainda até os confins da terra. Quando Deus tem um plano na minha e na tua vida, para que nós viemos fazer missão, eu quero dizer para você que não vai ser fácil, vai ser luta, vai ser prova, vai ser dificuldade. Todo chamado na vida do homem, todo chamado na vida da mulher, vai gerar dor, vai gerar lágrima, tem que ter renúncia,
Quando eu olho para a vida de Jonas, eu lembro quando Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, e disse Jesus aos seus discípulos: aqueles que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a tua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a tua salvação? Jonas, ele dá uma referência para mim e para você, para que a gente venha entender que evangelho é espinhoso, que evangelho é dolorido. Então, quando nós tem essa chamada de evangelizar, de pregar o evangelho genuíno, nós precisamos entender que nós somos apenas uma ferramenta, nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. É por isso que quando nós pregamos a palavra, não é eu e você que convence, não é eu e você que liberta, não é eu e você que transforma. Evangelista tem base bíblica? Tem. Prova para mim, provo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que vai dar o crescimento. Enquanto você prega, enquanto você anuncia, enquanto você fala, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na vida daquelas pessoas. Então o evangelho é doloroso, o evangelho é renúncia. Evangelista, o que é o evangelho? Evangelho é simplificar o profundo e aprofundar o simples. Por quê? Porque Jesus nunca mudou o evangelho para se adaptar às pessoas, mas ele muda as pessoas para fazer caber em seu evangelho. Então Jonas, ele está fugindo. Jonas precisa pregar. Ei, mas como as pessoas vai ser liberta, vai ser transformada, se eu e você não abrir a boca, se eu e você não pregar? Lembra que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso 13, 14, 15, 16 e 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como invocarão aquele de qual não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ora, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a... Você está entendendo como a pessoa vai ter fé? Se eu e você correr da nossa chamada, se eu e você correr daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Jonas está fugindo porque teve medo. Ele conhecia a maldade desse povo. Só que a Bíblia vai dizer que enquanto nós estamos fazendo a obra, quem convence é o Espírito Santo. Lembra de Zacarias 4:6? Nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Porque enquanto você está pregando, enquanto você está falando, enquanto você está sendo um instrumento da vida das pessoas, o Espírito Santo vai trabalhando, vai quebrantando o coração. Porque quando eu olho para a vida de Jonas, eu lembro que Jesus vai dizer para os seus discípulos, em João capítulo 8, verso 31 e 32, e Jesus disse aos judeus que cria nele: se verdadeiramente permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade... Era simples, era Jonas chegar, pastor, e pregar a palavra. Só que Jonas teve medo. Você lembra como morreram os 12 discípulos? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno morrer como Jesus. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. João, o único que morreu de velhice com 90 anos. Felipe morreu
decapitado na Ásia Menor. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto com golpes de espada. Tiago, filho de Alfeu, morreu crucificado assim como Jesus. Bartolomeu, Natanael, morreu esfolado vivo, segundo a Bíblia. Tomé, morto por golpes de lança na Índia. Mateus, morto também por golpes de lanças na Etiópia. Simão Zelote também morreu crucificado como Jesus. Judas Tadeu morreu morreu golpeado com um machado. Judas Iscariote se esforçou após trair Jesus. Então o evangelho não é facilidade, o evangelho é luta. É por isso que quando nós meditamos na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus vai olhar para cada um de mim e de você e vai dizer: odiado serei de toda a gente por causa do meu nome. Então, quando nós fazemos missão, quando nós se prontificamos em fazer a vontade de Deus, as guerras vão vir, as lutas vão vir, vão querer te parar, vão querer te calar, vão querer te martirizar, vão querer calar a sua boca. Por quê? Por causa do nome de Cristo. Por isso que a gente não podemos desistir, porque evangelho vai gerar dor. Sabe por quê? A dor de Eva gerou Caim e Abel, a dor de Agar gerou Ismael, a dor de Sara gerou Isaac, a dor de Joquebede gerou Moisés, a dor da mulher de Manoá gerou Sansão, a dor de Ana gerou Samuel, a dor de Isabel gerou João, a dor de Maria gerou Jesus, e a dor de Jesus gerou a igreja. Nós fomos gerados no ventre da dor. Oh, Espírito Santo de Deus, é por isso que você passa por luta, é por isso que você passa por prova, é por isso que você passa por perseguição, é por causa do nome dEle. Então o que Jonas vai fazer? Jonas, ele vai fugir. Jonas, ele está em um navio dormindo profundamente, onde o ambiente era ir para longe de Nínive e fugir da face do Senhor. No meio dessa viagem, Deus manda uma grande tempestade, que os marinheiros fizeram todas as suas técnicas, mas não adiantou nada. Sabe por quê? O problema não era com eles, o problema é quem estava levando o problema para eles. Por causa de uma chamada, quando nós fugimos, nós acarretamos luta para nossa família. Quando nós fugimos da nossa responsabilidade, nós trazemos provações para dentro da nossa casa, por meio da nossa família. Quando Jonas entra na embarcação, o que me chama a atenção é que somente Jonas poderia tomar uma atitude para cessar aquela tempestade. Mas quanto mais Jonas dormia, mais a tempestade aumentava. Enquanto nós estivermos dormindo espiritualmente, as pessoas vão perecer, as pessoas vão se perder, as pessoas vão se acabar. Mas enquanto nós se despertarmos do nosso sono espiritual e arregaçar as mangas, desculpa a expressão da palavra, e pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão caídas, aquelas pessoas que estão cativas, nós vamos ver Deus transformar vidas, Deus libertar vidas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, por sua vez, quando ele vai pregar para a igreja de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10, do versículo 11 e do versículo 12, Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que
possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o principado, potestade, nas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Jonas estava no meio dessa guerra. Jonas estava no meio dessa situação. Só que ele foge. O medo falou mais alto do que a própria chamada. É por isso que quando tem coisas que não é os demais que tem que fazer, mas sim você. Enquanto ficamos encostados e dormindo espiritualmente, Deus permite vir tempestade sobre nós, mas somente você e eu pode mudar isso. Sabendo disso, aí, a pergunta que fica é: até quando você continuará dormindo? Enquanto a tempestade só aumenta em cima de você, e só Deus, e só os seus, por sua culpa, é tempo de despertar. Se coloque na posição ao qual Deus quer, e veremos o melhor de Deus. Sabe o que é isso, pastor? Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Evangelista, o que é posicionar? Vou dizer para você, o nosso posicionamento nos leva a crescer. Todos na Bíblia que se posicionaram, viveram um momento de conquista e de vitória, e assim é até nos dias de hoje. Quem cresce na dor se torna um agente de cura, mesmo sem você saber e compreender. Tantas lutas e dificuldades que esteja enfrentando, é o nosso Deus te moldando e te fazendo uma pessoa melhor. É o nosso posicionamento na luta, na prova, na dificuldade. Talvez você pode até dizer: mas irmão, quanto mais eu prego, quanto mais eu faço a obra, o inimigo se levanta, a luta tem sido dobrada. Lembra que o apóstolo Paulo, a escrever a igreja de 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 e 9, olha que Paulo vai dizer: mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque quando Deus chama, quando Deus coloca uma responsabilidade sobre a minha e a tua vida, Ele cuida, Ele zela, Ele não deixa você se perder no meio do caminho, Ele não deixa você se embaraçar, Ele não deixa você se perder. Isaías 43:13, Ele disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem? É Deus que vai operar, é Deus que vai fazer, mas para Ele fazer precisamos tomar uma atitude no nosso posicionamento. Então escute, quantas vezes, aí quando ele está naquela embarcação, a tempestade veio. Você já viu quando você deixa de fazer, quando você deixa de louvar, quando você deixa de adorar a Deus, começa a acontecer tantas coisas na nossa vida, porque aquilo que Deus entregou na sua mão, você não quer pôr em prática. Talvez você é um levita, você é um pregador, eu não sei, um intercessor. Quando você deixa de fazer a obra de Deus, as coisas começam a apertar, as coisas não começam a dar certo. Lembra quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes 11? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia o achará. Reparte com 7, ainda até com 8. Aí no versículo 4 ele vai dizer: aquele que observa o vento nunca semeará. No versículo 5 ele vai dizer: assim como tu não sabe o caminho do vento, e nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que fazem todas as coisas. Hoje Deus está despertando Jonas aqui. A luta pode estar grande, a tempestade
tempestade pode até bater, é Deus que vai agir, é Deus que vai trabalhar. Mas evangelista, o vento está soprando forte, a luta está forte, mas enquanto você vai na direção daquilo que Deus te deu para fazer, Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu as condenarás. Jonas trouxe problema, e quando o vento começou a bater, a tempestade veio sobre o barco por causa de Jonas. Aqueles homens, aqueles marinheiros começaram a dispensar as coisas, eles não sabiam o que estava acontecendo. E assim é na minha e na tua vida na hora da tempestade. Quantas vezes não temos tirado das nossas vidas algo que um dia sonhamos, almejamos e planejamos. E talvez por um motivo desconhecido aos nossos olhos, ou até mesmo uma frustração faz com que tiramos de nossa vida o necessário. O que é mais necessário na nossa vida é a presença de Deus. Não podemos perder a presença de Deus. Não podemos perder a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quantos já não estão mais valorizando a presença de Deus? Lembra de Davi e Saul? Saul perde a presença, mas Saul olha para si e fala, mas ainda tem a coroa. Saul perde a presença, mas ele olha para si e fala, mas ainda tem as vestes reais. Saul perde a presença, mas ele olha para si e fala, mas ainda eu tenho o trono. Mas com Davi é diferente. Davi, ele faz diferente. Ele fala, Senhor, tira minha coroa, minhas vestes. Pode até tirar o trono, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque é através da presença de Deus, é através do Espírito Santo que as pessoas, elas vão se achegar diante de Deus. É através do Espírito Santo de Deus que as pessoas vão ser quebrantadas. É por isso que quando a pessoa perde a presença do Espírito Santo, é como Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mas quando a gente tem a presença sobre as nossas vidas, a gente não se perde. O desejo de estar na casa de Deus. O que tiramos de nossa vida? O necessário. O desejo de estar na casa de Deus e de nos alimentarmos da palavra, de orar, entre outras coisas. Não jogue fora de sua vida o que lhe é precioso. O que é mais precioso para você? Vou te mostrar o que é precioso. Todas as igrejas, Éfeso, Pérgamos, Esmina, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 6 igrejas tinham riquezas. Tinha ouro, tinha prata. Só que a igreja de Filadélfia, ela vai guardar algo que muitos não querem guardar. E Deus vai dar exemplo da igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 8. Deus chega para a igreja de Filadélfia e diz, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe quando você guarda a palavra, sabe quando nós não se vendemos, sabe quando a gente não prega por agenda, por status, por aplauso, mas honra a palavra de Deus, Ele vai guardar, Apocalipse 3, versículo 10, a receita que Ele nos dá, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Quem honra o chamado, ele não se vende, ele não se doa, mas ele prega a palavra que transforma, porque com Jesus não é aceitação, com Jesus é transformação. Se você ouve a palavra e isso não te transforma, nunca foi evangelho.
Porque o evangelho transforma de dentro para fora. Tem base bíblica? Tem. Prova para mim, eu te provo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada aguda de dois gumes. Penetra a divisão da alma, junta e medula. Ela é apta para decidir os pensamentos, as intenções do coração. Jonas está trazendo problema para quem não tinha o problema. Mas escute isso daqui. Aqueles homens jogaram fora o que era precioso e essencial para eles, enquanto o problema continuava no navio. O que você tem tirado da sua vida? Está resolvendo o seu problema? É isso que nós precisamos entender. Nós estamos no culto de missão. Às vezes a gente queremos fazer missão, queremos fazer a vontade de Deus, mas algo nas nossas vidas nos atrapalha. Tiago 4,8, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. É quando a gente se rende, é quando a gente se prostra diante da presença de Deus. Talvez o problema não é o que você está tirando de sua vida. Talvez o problema esteja em você mesmo. Sabe o que eu aprendo com isso? Mateus capítulo 7. Tira o arqueiro do teu olho para falar do teu irmão, porque com a mesma medida que tu medito será medido. O problema está em nós. Nós conseguimos, pastor, enxergar o problema na vida dos outros, mas o problema está em nós mesmos. Então aqui dessa situação, o problema está em você mesmo, que mesmo sabendo que pegou o navio para o caminho errado, acha que vai chegar no lugar certo. Volte, ainda dá tempo de pegar o navio certo. Talvez você ache que está na posição e Deus me trouxe aqui para te dizer, ainda dá tempo de pegar o navio certo. Evangelista, qual é o navio certo? Tem base bíblica? Tem. Prova para mim, provo. João 14, versículo 6. Essa é a passagem do navio. Eu sou o caminho, verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Às vezes nós achamos que está no caminho certo, mas estamos no caminho errado. Porque Jesus é o caminho. Enquanto você estiver no caminho, vão falar de você, vão criticar você, vão zombar de você, é mesmo? Ei, então, escuta uma coisa. Da boca de Jezabel, Elias era perturbador de Israel. Da boca da mulher de Potifar, José era um adúltero. Da boca dos fariseus, Jesus era o próprio Bezebu. Evangelista, simplifica, vou simplificar. O que falam de você não define quem você é. Oh, Espírito Santo de Deus, se estão falando de você, é sinal que você está em evidência, está no caminho certo. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer, quando Paulo está no caminho certo, pregando o evangelho, ele escreve o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, versículo 4 e versículo 5, Paulo vai dizer, não somente a isto, nós também nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz consigo confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, dado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não podemos correr, não podemos fugir da nossa responsabilidade, porque vai ser luta até o fim, vai ser perseguição até o fim. Então nós precisamos pregar, nós precisamos falar do amor de Cristo para esse povo. Agora Jonas, ele foge. O interessante é que depois desse episódio, olha que interessante, Deus entregou Jonas para uma missão. Missão não é aquilo que Deus coloca. Missão não é
naquilo que Deus coloca nas suas mãos. Missão é quando você está entregue nas mãos de Deus. Isso é missão. Por quê? Missão é quando nós estamos entregues na mão de Deus. Porque eu não faço o que eu quero. Não prego o que eu quero. Evangelista, tem base bíblica? Tem. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Olha o que Paulo vai dizer. Se eu não anuncio o evangelho, não tenho que gloriar a mim, pois é posto sobre mim essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo não se engrandece. Paulo tem vários conhecimentos, boa sabedoria, mas ele não se engrandece. Ele não empina o seu nariz dizendo, eu sou o cara, eu prego, eu faço. Como nos dias de hoje. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Tem muitos que têm conhecimento, mas não tem presença, não tem graça. Oh, mas quando você tem presença e tem graça, lembra que Pedro vai escrever, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes crescer na graça e no conhecimento. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Escute isso daqui. Flechas não têm direção própria. Jonas está dormindo em um barco. Jesus está dormindo em outro barco. No barco de Jonas, a tempestade começou por causa dele. No barco dos discípulos, a tempestade cessou por causa. Por isso que nós vamos entender João 15, verso 5, parte B. Sem mim, nada podeis fazer. Escute isso daqui. A gente que, ou você é a gente que atrai a tempestade, ou você é a gente que encerra a tempestade. Deus não tirou o peixe de dentro do mar para colocar dentro do barco, mas Deus tirou quem estava dentro do barco para colocar dentro do peixe, porque para cada Jonas Deus tem um peixe. É difícil, é dolorido. Eu tive que renunciar a muitas coisas para aceitar o chamado de Deus. 8 anos no crack, 8 anos na cocaína, 2 tuberculose, 2 pneumonia, 2 overdose, 1 ano e 6 meses na FEBEM, 2 irmãos mortos a tiro. Aí Deus olha para mim, um maltrapilho fedorento, olha assim, é esse que eu vou levantar. É desse que eu quero, é esse rejeitado aí mesmo. É esse daí que a sociedade está jogando fora. É esse Jonas aí, eu vou fazer dele um pregador. Aí sabe que eu aprendo com isso? 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E Deus chamou as que não são para confundir as que são. Então levanta a tua cabeça, se posiciona. Ah, mas eu não sei falar. Deus vai te usar do jeitinho que você é. Só basta você deixar Deus tomar a direção, tomar o controle da sua vida. As águas eram diferentes, o barco era diferente, as pessoas eram diferentes, mas a missão era a mesma. Não tem para onde correr. Tem um ditado popular que diz aí, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Tem esse ditado aí, né? Mas com nós é diferente. Se correr, o bicho pega. Mas se ficar na presença, o bicho tem que correr. Porque maior que está comigo e com você do que o que está no mundo. O chamado não é, irmão. Não é facilidade. O caminho para a vitória não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso. Um trecho chamado confusão. Umas lombadas chamadas dificuldade. E uns pneus furados chamados de inveja. Mas se você tiver o mecânico chamado determinação,
um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, com certeza você vai chegar no lugar do sucesso. Basta tão somente fazer a vontade dEle. Troque as suas folhas, mas não esqueça as suas raízes. Mude as suas opiniões, mas não esqueça os seus princípios. Escute isso daqui. Alcançar vidas. Quando Jonas foi expulso do barco, era Deus refazendo a rota. Porque existem lugares que, se Deus não te tirar, você não vai querer sair. É melhor estar vivo na zona de confronto do que estar morto na zona de conforto. O que é morrer na zona de conforto? É você não querer fazer nada para o reino. Aí você morre espiritualmente. Quando Paulo chega para a igreja de Éfesos, no capítulo 5, do versículo 14, ele vai dizer: pelo que diz, desperta tu que dorme, e levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Aí no versículo 18 ele vai explicar para a igreja de Éfeso: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus permite você sair em um lugar, é porque Ele pode estar refazendo a sua rota. Refazendo a sua rota. O que é isso? Lembra de Êxodo 14? Deus fala: diga aos filhos de Israel que retorne e acampe diante de Piairote, Migdol, Zefon. O que é Piairote? Beco sem saída. Não tem para onde você correr mais, igreja. Não tem mais para onde você ir. Jonas teve que ser engolido por um grande peixe. Quando jogaram Jonas no mar, a tempestade acalmou. Agora Jonas está orando. Agora Jonas está orando. Quem não orava agora está orando. Quem não clamava agora está clamando. Sabe o que é o interessante? Que quando Jonas está orando, Deus não fala com Jonas. Deus vai falar com o peixe. E vai lançar Jonas aonde? Em Nínive. Da onde era para ele ter ficado. Por que Deus fala com o peixe, mas não fala com Jonas? Porque através do momento que você começa a orar, no seu quarto, na sua sala, ali vai virar um ambiente de oração. Jonas, ele é lançado. Capítulo 1, ele foge. Capítulo 2, está no grande peixe. Está orando, está clamando nas profundezas. Deus teve misericórdia. Talvez Jonas, dentro da boca do grande peixe, dentro do ventre do grande peixe, eu imagino Jonas lembrando o que Jeremias escreveu no livro das Lamentações, capítulo 3, versos 21 e 22. Traga à minha memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque a tua misericórdia, ela não tem fim. Aí ele é lançado em Nínive, caminho de 3 dias. Aí Deus fala: prega a palavra que eu te mandei pregar. Capítulo 1, foge. Capítulo 2, grande peixe. Capítulo 3, ele vai ter que pregar. Porque Filipenses 1, versículo 6 vai dizer: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então seja aperfeiçoado nesta noite. Ei, talvez você se sente fraco, talvez você se sente um nada, e Deus te chamou do jeitinho que você é, da maneira que você é, Ele quer te usar. Deus usa cada um de uma forma diferente. E sabe o que eu acho interessante? É que Jonas, ele é semelhante a Jesus. Evangelista, aí você endoidou. Eu tenho 4 minutos, 3 minutos. Por que Jonas é semelhante a Jesus? Vou te explicar e eu encerro essa mensagem. Jonas pagou o preço para subir no barco, sim ou não? E Jesus pagou o preço para subir na cruz. O barco que Jonas subiu era de madeira.
a cruz que Jesus subiu também era de madeira. Houve um sorteio dentro da embarcação. O nome de Jonas foi sorteado. Houve também um sorteio. Jesus e Barrabás. Deu Jesus. Nenhum dos ossos de Jonas foi quebrado, e nenhum dos ossos de Jesus também não foi quebrado. Jonas ficou 3 dias na boca do grande peixe, e Jesus ficou 3 dias no sepulcro. Jonas saiu vivo e levou uma cidade ao arrependimento, e Jesus saiu vivo do sepulcro para levar uma nação inteira ao arrependimento. Oh, Espírito Santo de Deus, o que traz arrependimento é a palavra de Deus. Então não desista não, levanta a tua cabeça. Ainda que tenha o coração duro, o coração de pedra, o Senhor Ele entra lá. A semente ela vai lá naquele profundo. E sabe qual é interessante? 125 mil nínives se arrependeram. Capítulo 1, Jonas foge. Capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe. Capítulo 3, Jonas prega. Capítulo 4, Jonas está de longe para ver o que acontecia com a cidade. Se preocupou mais com a boboreira do que com 125 mil nínives. E às vezes a gente se preocupa mais com tantas coisas, mas não se preocupa com quem está caído. Aí Jesus vai chegar e muito de nós vai dizer: olha, tive fome, não deste de comer. Estive sede, não me deste de beber. Estive com frio, não me vestiste. Estive preso, não me visitaste. Aí vai chegar a segunda geração, quando a geração que faz a vontade de Deus for arrebatado. Aí vai chegar a segunda geração. Qual é a segunda geração? Em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz prodígios e maravilhas. Aí o próprio Jesus vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Todos aqueles que escutam essas minhas palavras e a praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a tua casa sobre a rocha. Veio a chuva, vento e rio, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora chegou o melhor momento. Deu meu horário. Eu quero ver qual é o primeiro corajoso e a primeira corajosa que quer entregar sua vida para Jesus aqui hoje. Porque o momento é agora, não é amanhã. A hora é agora, não é depois. Você que se afastou, você que ainda não confessou o nome do Senhor e ouviu essa palavra e quer fazer uma nova aliança, quer aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Se tem alguém em nosso meio, vem aqui à frente para a gente estar orando. Está todo mundo em paz? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa. Continue orando pela minha vida, pela minha família. Amém? Porque não é fácil. Todo dia nós estamos aí na guerra, pregando o Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Irmãos, hoje a minha gata está lá em cima. Minha esposa é linda, irmãos. Eu oro todos os dias para que Deus não abra os olhos dela. Hoje nós estamos completando 18 anos de casado, para a glória de Deus. Eu trouxe 14 cocadas ali, irmãos. Se os irmãos puderem me ajudar, eu quero comer uma pizza com a minha esposa. Amém? É R$10 cada um. Se os irmãos sentir, aceita cartão de crédito, aceita cartão de débito, aceita Pix. Irmão, vende fiado. Fiado eu não vendo porque Jesus está voltando. Amém? Eu vou passar para o pastor. Mas igreja, existem 7 notas musicais, sim ou não? Qual é a primeira nota? Do mundo te tirei, remidos foram seus pecados, misericórdia eu tive de ti, farei obras na sua vida, sol da justiça nascerá em ti, lá na glória te verei, se fores fiel até o fim. Você recebe essa palavra? Glória a Jesus. Ele estava ministrando aqui essa palavra, eu estava lembrando do nosso
missionário, né, Gunnar Vingre, quando chegou aqui ao Brasil, e ele passou por um momento de dificuldade. Um dos seus filhos, eu acho que foi uma filha que faleceu, e o prefeito da cidade não deixou ele enterrar a filha dele, porque dizia que eles eram pagãos. E ele quis desistir de tudo. Ele fez a mala dele, tudo prontinho, vou voltar para o meu país, vim para esse país, ninguém me respeita. E Deus deu um louvor para a irmã Frida Vingre. Vocês conhecem o louvor 394? Que diz assim, 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Cante. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando ao bem. Oh, aleluia! Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola. Veja só. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser um soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, mas perseguições. Vai seu amor proclamando, Novas de paz se levando aos que oh glória, estão aguardando glória a a Deus. salvação. Cante essa última estrofe. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus Quantas te vezes você já pensou em desistir? consolará. Em parar de pregar, em parar de cantar, Com santo em parar de orar, em glória, mas o Senhor te chamou para uma missão. Não largue essa missão. Tem pessoas que precisam te ouvir. Tem pessoas que precisam de você, de pé, pregando, fazendo a obra, cantando, proclamando. E no final, você receberá o seu galardão, a sua bênção, porque Deus te recompensará na eternidade. Pois Deus tem, aleluia, uma recompensa para você. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jeremias também disse: reprime a tua voz de choro, enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa, há galardão para o teu trabalho. Quantos querem continuar fazendo a obra do Senhor? Oh, aleluia! Você é importante no reino.
Você foi chamado para isso. Você tem alguma coisa de especial que Deus colocou na sua vida. Então não pare de pregar, não pare de falar, não pare de cantar, não pare de orar, não pare de anunciar, não pare de se entregar. O mundo jaz no maligno, mas aqui dentro dessa casa tem homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas que Deus levantou para arrancar da mão de Satanás aqueles que Satanás dizem: é meu. Jesus quer te usar para tirar da mão dele e dizer: não é seu, é do Senhor. E o Senhor me chamou aqui com esta missão de arrancar essa alma da tua mão, ainda que o inferno se levante, mas vá para onde Deus te mandou ir. Você crê nessa palavra? Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus abençoe nosso evangelista. Glória a Jesus. Continue pregando, que grande